E vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, tá? Bom, como eu disse, hoje o assunto são as senhas fortes, né? E, portanto, as contas seguras e por que que isso daí é tão importante para a nossa proteção online, né? Onde, quando nós falamos de senha, nós não só estamos falando da senha enfim, corporativa, né? Mas das nossas contas sociais, das nossas contas, né, digitais, desculpe, mas dos nossos e-mails, muitas vezes nós temos até mais de um, das nossas redes sociais, que hoje é uma prática, né? O próprio LinkedIn, que é uma rede social corporativa, né? Mas não só, temos todas as outras redes sociais e que acabam muitas vezes sendo usadas para fins comerciais, né? Então você imagina fazer um trabalho da tua rede social, da tua conta do LinkedIn ou do Instagram, de um TikTok, alguma coisa que valha, e você trabalhar essa conta, comercialmente falando, mas não só, também pessoalmente, e aí em algum momento essa sua conta ela é sequestrada, ela é raptada ali por alguém que ou deduziu, ou descobriu, ou pegou essa conta, essa senha vazada. Então, a ideia hoje é a gente desmistificar aí a questão das senhas, tá bem? Vamos para a próxima aí. Lucas, quer falar um pouquinho sobre esses riscos aí da reutilização de senha? Claro, claro. Bom, um pouquinho mais para frente, eu vou trazer aqui os riscos reais, né? Como que isso funciona aí, esse primeiro item que a gente está falando aí das facilidades para os hackers, né? Como que funciona a técnica de credential stuffing. Então, eu vou mostrar um pouquinho na prática, como a gente sempre gosta de fazer, misturar aqui um pouco da técnica com a teoria, com a prática, né? Então, primeiro, é importante, quando a gente vai falar de senhas e de riscos, né? Eu acredito que os principais ali, os pontos-chave, todos devem ter em mente, é que os principais ataques eles ocorrem ali de realmente vazamentos, é claro, que aí foge do nosso controle, onde a gente depende da segurança ali, né, do nosso provedor de serviço ou mesmo de um terceiro, mas a gente tem que estar sempre atento ao que a gente pode fazer, ao que está ao nosso alcance ali, né, que é o múltiplo fator de autenticação, é o uso de um gerenciador de senhas, coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, aqui, ele traz esse primeiro, os riscos da reutilização. Ele fala aí um pouquinho da facilidade do credential stuffing. Credential stuffing, para quem não sabe, é justamente os scammers ali, né, os hackers que eles entram na Dark Deep Web ou mesmo através de técnicas ali de investigação para buscar ali, né, dados vazados, senhas vazadas, investigação para garimpar ali, né, como a gente chama os usuários. Ah, então, essa é uma técnica muito utilizada. A maioria desses ataques que a gente vê de senhas fracas parte dessa técnica, que é o credential stuffing. Então, por isso é muito importante ali um multifator de autenticação, que a gente vai falar um pouco mais para frente ali quais são os mais seguros, quais são os não recomendados, para impedir esse tipo de ataque, tá bem? Ele fala aí um pouquinho sobre o efeito dominó, né? Então, uma senha comprometida pode afetar múltiplas contas. O que acontece é que a gente pode criar ali, né, scripts designado para aquele determinado público, para aquele determinado alvo, para a gente tentar comprometer diversas contas, né? Quando a gente reutiliza, a gente só tem uma senha, é uma tendência ali a gente ficar ou reciclando aquelas uma, duas, três senhas que a gente tem e utilizando ela nos principais serviços, né? Então, os hackers também sabem disso e podem utilizar isso numa inteligência. Por exemplo, pegar um alvo de Portugal, ele sabe ali que aquela pessoa provavelmente utiliza serviços como CTT, a Segurança Social, todos os serviços que ele pode ter algum ganho em cima daquilo, com alguma fraude, e provavelmente se aquela pessoa tem aquele hábito de reutilização de senha, ela vai ter reutilizado em um ou mais serviços, né? Então, aqui a gente fala desses impactos, e aí também fala de um caso real, que é o caso do vazamento do LinkedIn em 2012. Quem teve, né, quem tinha ali só as contas em 2012 no LinkedIn foi comprometido, né? Então, a gente consegue consultar isso através de mecanismos de buscas, como o Have Inbound, e outros que a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas a ideia é que a gente fique atento a esses principais riscos. Então, uma conta
ali daquilo que a gente tem controle. Então, de novo, o multiplicador de autenticação e um gerenciador de senhas. E, claro, está sempre atento com esses vazamentos e as tendências para saber se a nossa senha, o nosso usuário foi vazado em algum desses vazamentos em massa aí, né? Então, a gente pode passar para o próximo slide, Marcelo? Isso. Então, aqui ele fala do ROC 2024, né? O maior vazamento de senha da história, que ocorreu agora em breve, por isso que é um caso interessante que a gente quis trazer aqui para vocês. Que ocorreu no dia 4 de julho, né? Ele fala aí a quantidade de senhas vazadas, 9,9 bilhões em texto simples, né? Olha o impacto que isso tem. E é recente, né? Ou seja, provavelmente até o final do ano e provavelmente ano que vem ali, muitas contas ainda vão ser comprometidas, aqueles que não alteraram suas senhas, aquelas pessoas que, mesmo que alteraram suas senhas, têm o hábito de reutilizar aquela senha antiga que já foi vazada, quando trocar para a senha antiga novamente, pode ter a conta comprometida nesse caso, né? A gente vê aí como foi realizado o ataque, é muito interessante que esse caso aí a gente vê que ele não foi um novo hacking, né? Ou seja, não foi um LinkedIn ali, né, que foi invadido de fato a empresa e feito ali a busca desses usuários e senhas. Esse caso não, esse caso simplesmente foi uma união ali, né? São grupos ali que vão pegando o máximo volume de dados. Nesse caso aí são robôs ali, né, scrapings ali, crawlers, que vão buscando ali, varrendo a internet pelo máximo de usuários e senhas que eles puderem encontrarem ali em arquivos, né, de grupos de Telegram, Dark Web, Deep Web, e a gente consegue, que a gente vai trazer um pouco mais para frente ali também, como que isso é feito, como que funciona esse mercado. Mas nesse caso ele pegou de várias fontes ali, né, e vazou isso de uma forma massiva, né? E qual que é o impacto disso, né? Fala, afeta milhões de usuários globalmente, e os riscos para as plataformas, né? Acaba tendo ali diversos ataques, aqueles que não têm as empresas que não têm uma boa política ali de senha, né? Acaba sendo comprometido e tendo aí aquilo, né? Que a gente fala que é o pior dano nesse caso, é o dano reputacional, né? Então, seja para a empresa e seja para o usuário, é claro, quando ele tem, como eu falei ali no caso, se ele reutiliza aquilo em um ou mais serviços, ele pode ter diversos serviços comprometidos, né? Então, também, as lições aí são as mesmas que a gente traz ali no slide passados, as senhas fortes ali e exclusivas, que, na verdade, o gerenciador de senha ele já tem esse trabalho, hoje ele já consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, a gente já consegue separar nossas senhas ali, e ele também já pode gerar ali senhas seguras, né? A gente pode colocar um número de caracteres, a gente vai mostrar ali no próximo slide como que funciona isso, né? Da quantidade de caracteres, o quanto a gente está seguro. De novo, autenticação em 2 fatores, que é isso é uma coisa básica hoje em dia que a gente tem que exigir dos nossos serviços, né? Os principais serviços hoje já tem, mas aqueles que não têm, é sempre bom para os usuários, toda a comunidade que utiliza eles está sempre reforçando. Agora vem novas leis cada vez mais. Ano que vem também vem uma lei bem importante aí na Europa, o DORA, de cibersegurança, que isso vai acabar afetando um grande número de grandes, pequenas e médias empresas também. Então, se puder passar para o próximo slide, Marcelo, por favor. Aí ele fala, né, da Dark Web, vazamentos, exatamente aquilo, né, do mercado de dados, como que funciona, né? O que é a Dark Web, né? Muitos não sabem. A gente fez lá no Cybersphere, acho que o Jorge aí também, outras pessoas estavam lá, o João, todos estavam ali para entender como que funcionava ali um pouco da Dark Web, o que é esse mercado, quem são as pessoas envolvidas nesse mercado. Cada vez maior, né, hoje em dia com a inteligência artificial, isso acaba de fato sendo muito, muito, muito impactante. Anteriormente, a gente tinha isso ali em Telegram, fóruns, grupos específicos. Hoje já é diferente. Hoje a inteligência artificial ela traz isso ali de diversas formas, né? Inclusive na Surface Web. A gente vê ali, para quem conhece um pouco, quem já navegou ali conhece alguns dos principais. Tem o Widget Forum, por exemplo, que é muito conhecido, e ele já vem aparecendo muitas vezes ali na Surface, né? Então, a gente vê que até os próprios link onions ali, né, links da Dark Web, estão sendo trazidos ali para a Surface, né? Então, a gente vê, olha o perigo e olha a tendência que isso vem
acontecendo, principalmente com a inteligência artificial, isso acaba piorando, porque a Interpol ali, ela derruba esses domínios e eles sempre vão criando, com novas técnicas ali, dando um jeito desses sites ali, subdomínios, serem colocados no ar de novo, né? Então, o mercado de dados, muitas vezes, né, não são só ali as senhas corporativas ali que são interessantes, muitas vezes as senhas, a Dark Web ali, um grande número da Dark Web é composto pelos scammers, né, onde às vezes não tem de fato um alvo, uma empresa ali em específico como um target ali, alvo deles, mas eles miram ali tentar pegar o máximo de usuários e senhas comprometidas que sejam válidas, para ter pequenos ganhos ali, vamos dizer assim, só que em escalas massivas, né? Então, isso que acontece. Nesse caso aí também ele fala, ele inclui senhas, números de cartões e documentos, também é um fator importante. A gente sempre também coloca que é muito importante a gente nunca utilizar o nosso número de cartão diretamente ali na compra, né, o cartão real, porque isso traz um impacto maior. Hoje a gente sabe que tem um cartão virtual, né, então para cada compra, o ideal é a gente perder ali uns 5 minutinhos gerando um cartão virtual, para mesmo que aquilo seja vazado posteriormente, algum hacker consiga comprometer aquela empresa, o seu cartão real não vai ser vazado, vai ser o cartão virtual que você utilizou, já vai ter expirado ali, não vai ter impacto nenhum. Tá bem? Então a gente fala aí os riscos envolvidos, né, as fraudes financeiras, o roubo de identidade são comuns e é claro, cada vez mais os dados sendo vazados, essas técnicas, como a gente viu aí da ROC 2024, de dados vazados em quantidades massivas, vem sendo mais frequentes e mais impactantes, é claro. Marcelo, acho que vai passar para o próximo aí. Se quiser complementar com alguma coisa, Marcelo, desse tema da Dark Web, da Cybersphere, você quer colocar alguma coisa, gerenciador de senhas também, que é um ponto importante, acho que isso isso é um tópico interessante, que as pessoas também nos perguntam bastante, qual que é o gerenciador ideal ali, né? Um gerenciador em cloud, um gerenciador on-premise ali instalado mesmo, né? Na nossa máquina física. Isso é muito pessoal, tá? Isso, cada um tem uma opinião. É claro, se a gente vê ali também, mesmo aqueles que são offline ali, como o KeePass ou outros, sendo invadidos e tendo exploits ali para isso, né? Então, é claro, a gente sabe que a gente nunca está 100% seguro, a gente tem que ali meio que confiar realmente, de fato, numa empresa e seguir nela. Eu, quando pergunto qual é a minha que eu utilizo o Bitwarden, não sou pago por eles nem nada, só gosto realmente, é uma que eu utilizo já há muito tempo. Já utilizei o LastPass, já utilizei algumas outras ali, mas já foram vazadas. Bitwarden sempre teve um bom comportamento, também o pessoal da comunidade recomenda bastante, é uma que eu gosto e eu recomendo também, tá bom? Sempre recomendo que seja instalado físico na máquina, tá? Nunca, ou seja utilizado de forma online, como falei, mas nunca de extensão, né? Extensão do browser, porque a gente sabe que é muito perigoso na Dark Web. Existem sim ali os malware stealers, que eles vão roubar essas informações. A gente vai falar isso um pouquinho ali de malwares, keyloggers, nos próximos dias. Mas é uma prática que preocupa bastante, é um mercado muito aquecido na Dark Web. São os stealers que fazem essa captura ali, né, do que a gente digitou, o usuário digitou ali no browser. E se a gente tem como o próprio Bitwarden ali instalado de extensão no browser, pode ser capturado ali a key master, né? Capturada a chave, a extensão principal. E aí, é claro que todas as nossas senhas podem ser comprometidas e todo o nosso esforço ali ser invalidado. Então, muito importante que a gente tenha isso instalado na máquina, ou de preferência ainda utilizar o browser mesmo, usar o domínio principal e é isso. Então, aqui a gente fala sobre a complexidade, né? No próximo slide a gente vai falar do tempo de quebra, como que cada caractere ali, ou mesmo que uma letrinha, ou um número, ou um símbolo, influencia, né, na quebra de senha na prática real. Então, o primeiro ponto ali na criação de senhas fortes é a complexidade. Isso o próprio Bitwarden ali, ou o próprio gerenciador de senhas consegue fazer com muita facilidade. A gente pode escolher ali, né, o tamanho que permite. Eu sempre coloco também, eu gosto que a gente fala ali no tamanho importa, né? Senhas longas são mais seguras, usar pelo menos 12 caracteres.
Esse é um volume que eu gosto ali de 12 até 20 caracteres, se for possível, se o site permitir, é claro, quanto mais, melhor. Então, aí evite o óbvio, é claro. Isso, o próprio gerenciador, quando a gente vai gerenciar, vai gerar essas senhas complexas, ele já vai evitar o óbvio, é claro. Então, isso, e se a gente não for utilizar, ou se quiser utilizar uma senha, você vai gerenciar, já sabe ali mais ou menos. Eu não indico que você sempre coloque sequências ali, né? 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, ou 8, 9. Sempre bom misturar e colocar o máximo de complexidade possível, tá bem? E frases senhas ali, né? Use frases complexas com espaços. Essas são bem utilizadas aí hoje em dia como keymasters, né? Porque a gente sempre vai ter que pelo menos lembrar de uma senha, duas senhas ali, pelo menos as principais gerenciadores de senhas. E aí ele traz uma dica que é a frase, né? Ou seja, se a gente pensa numa frase grande que só a gente lembra, a gente pode guardar essas frases para utilizar como as keymasters, ali, as senhas principais. Se quiser colocar algum ponto aí, Marcelo. Olha, Lucas, essa questão Falei da bastante senha, aqui. não, que nada, você tá certíssimo, porque eu diria que as senhas, elas são o início de tudo. Pode ser muito óbvio, né, a gente falar sobre isso, mas é o início de tudo, porque muitos dos ataques realmente eles começam ali com uma descoberta dessas senhas, muitas vezes são senhas que são criadas, porque o ser humano, a gente tem uma questão muito curiosa, a gente vai muitas vezes pela praticidade, né? A lei do menor esforço, infelizmente. E aí nós criamos aquela ideia de que nós adotamos ali mecanismos de criar senha muito poderosos, né? Que na verdade não são. E aí muitas pessoas pensam assim, eu tenho três senhas diferentes. Uma que é a mais simples para serviços menos importantes, uma, né, médio e uma outra muito, muito difícil. Essa muito, muito difícil, no próximo slide, vou mostrar que isso pode cair por terra, né? E o pior de tudo isso é que esse modelo mental do ser humano, ele o leva a repetir essas senhas em diversos lugares, né? Diversas ferramentas, muitas vezes até ferramentas da própria empresa, né? Acesso à empresa. E é aí que mora o grande perigo, né? Porque quando você tem um vazamento como esse, aí você fala assim, foi vazado, sei lá, quantos milhões, como por exemplo no slide que o Lucas apresentou, né? Esse de 2024, foram vazados milhões de credenciais. E a minha estava ali. 9,9 bilhões. Bilhões, 9,9 bilhões. Por exemplo, nós tivemos um vazamento no Brasil no ano retrasado, creio eu, ou passado, que foi no Serpro, que é a empresa de informática, né, do país, e simplesmente praticamente todo brasileiro teve ali as suas credenciais vazadas, mas mais especificamente com os seus CPFs, que é o nosso NIF no Brasil, né? E aí você pensa, mas foi vazado, mas eu já mudei a minha senha, né, isso é coisa antiga, vazamento antigo. Mas muitas vezes nós temos a péssima a prática de repetir essas senhas mesmo que antigas, né? Então, quando nós queremos ter esse tipo quando nós começamos a adotar esse tipo de prática, de repetir, possivelmente a sua senha que foi descoberta num vazamento passado, ela vai tornar-se novamente ativa em alguma outra conta, né? E aí pronto, e aí você tem a sua senha, a sua conta sequestrada, como nós já falamos. Nesse próximo slide aqui, a ideia é que a gente consiga mostrar, não sei se está claro, se está sendo possível ver, Lucas. Sim, sim. Está conseguindo fazer leitura do. Tá nítido, eu digo? Sim, para mim sim. Tá bem? Tá. Então, o que acontece? Nós temos aqui o seguinte, né? Óbvio, quanto menos caracteres, né? Obviamente, quanto menos mistura ali dos elementos, né? Como números, como letras em caixa baixa, caixa alta, é, a combinação disso daí, inclusive com símbolos, quanto menos, mais fácil é
a maneira de se quebrar isso. E hoje nós estamos vivendo uma era onde a inteligência artificial ela está fazendo muito trabalho quando o assunto é cibersegurança, né? Obviamente a AI ela tem sido usada felizmente para o bem, mas a gente sabe também que ela vem sendo usada muito para o mal também. É claro, sempre aconteceu. Nós, inclusive, na semana que vem, no dia 23 de outubro, nós temos aqui um evento que vai estar para acontecer, inclusive híbrido. Então, já faço aqui um convite a quem tiver interesse em vir às nossas instalações. Eu vou deixar daqui a pouco aqui o link também para esse evento que vai acontecer dia 23, onde nós vamos justamente falar sobre esses dois assuntos: a inteligência artificial e a cibersegurança. Como é que eles conversam? Como é que eles estão sendo utilizados num contexto só, né? Então, aqui, por exemplo, a AI ela está sendo usada para poder quebrar senhas. E nós percebemos aqui que até 5 caracteres, né? Mesmo que você utilize de símbolos, além de números e letras, maiúsculo e minúsculo, você consegue instantaneamente quebrar essa senha, né? E isso é incrível, porque é muito fácil você encontrar alguém da sua família, né, uma pessoa menos informada, que guarda algum tipo de informação com 5 caracteres. E aí, até as datas, né? Como, por exemplo, nós vimos aqui datas com 6 caracteres, né? A gente consegue também quebrar, a AI, né? Consegue quebrar até ali o uso da combinação dos números. Enfim, dá uma verificada como que está sendo simples usar uma ferramenta que, óbvio, também está sendo usada para o bem. Não tenho nada contra a AI, muito pelo contrário, faço uso dela diariamente e tenho muito ali a aprender no uso e nas boas práticas da AI, é claro, mas se nós trouxermos essa nova, digamos, potência que é a AI para o mundo da cibersegurança, nós temos aqui a clareza de que nós estamos sob ameaça constantemente. Então, o que cabe a nós fazermos? Cada vez nós incrementarmos elementos, né, caracteres nas nossas senhas. Então, vamos passar ali, por exemplo, a fazer uso, pelo menos, de letras, números, letras maiúsculas e minúsculas, né? E aí você começa, quando tem aí a partir vamos imaginar ali dos 12 caracteres, né? E você combinando isso, você já começa a ter uma grande chance de essa sua senha, mesmo que vaze, né? Aí existem outras questões. Se você tem uma senha que é complexa e ela vazou, você tem digamos, uma segunda camada de segurança, que a gente vai falar também, que é o segundo fator de autenticação, ou os múltiplos fatores de autenticação. E vamos falar também, obviamente, da questão que o Lucas comentou, do uso do gerenciador de senhas. Isso daí, combinado, traz assim um outro nível de segurança para as suas contas, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui hoje eu preciso replicar esse conhecimento para aqueles que têm menos acesso que nós, né? Vocês estão aqui numa conversa, até diria, apesar de que não tem nenhum termo técnico aqui, né? A gente procura equalizar ali o conhecimento, mas vocês têm acesso a isso. Sejam agentes, né, dentro das suas rodas de amigos, das suas famílias, e perguntem como é que é a senha que você usa, né? Lá para o seu pai, para o seu irmão, como é que é a senha que você usa? Porque eles podem, sim, estarem colocando em evidência e exposto, inclusive, a sua casa, né? As suas contas bancárias, etc. Então, a sugestão aqui é isso, é fazer com que esse conhecimento chegue a mais gente, tá bom? Bom, Lucas, você quer falar alguma coisinha sobre esse quadro aqui? Sim, sim. É justamente o que a gente trouxe ali no slide anterior, né? Que ele fala ali que a gente recomenda ali um mínimo de 12 caracteres. E justamente
por causa disso, né? E hoje, com a AI, isso potencializou muito, né? A gente antes dependia somente ali do GPU, capacidade de processamento da máquina, mas hoje com a AI isso tende a agravar bastante. O Jorge colocou ali dois links bem interessantes. Um é o Heaven Pound, ele é bem conhecido para saber se a gente já teve ali um usuário sem a vazada. E também trouxe ali o GRC, que também é bem conhecido, para realmente verificar se está seguro ou não. É claro, como a gente traz aí, hoje já está mais moderno com a AI, isso vem potencializando e vai piorar ainda mais, justamente pelo uso da computação quântica e tudo mais, tá bem? Isso é um assunto que é bem complexo e bem polêmico, e um debate muito grande, inclusive, nessa área. Então, por isso, o que a gente tem hoje em alcance é colocar sempre o maior número possível. A gente vê ali, se conseguir de 18 para mais, a gente vai ter sempre isso de uma boa, vamos dizer assim, muito complexo e quase impossível de ser quebrado. E ia perder ali mais de 10 meses, ou colocar ali uma senha complexa, onde a gente teria 60 anos, né? Então, aliás, 60 milhões de anos, né? Então, acho que não vale a pena a gente colocar a senha pequena, sempre utilizar o gerenciador, a gente coloca uma complexidade ali automática nisso, vai sempre estar gerando sempre com o primeiro determinado número de caracteres. E claro, se o serviço que a gente utilizar não permitir, a gente reduz para o mínimo utilizado. E é isso, acho que a gente pode pular para o próximo slide, só para... Então aqui a gente já falou um pouquinho ali, né, de quais são os principais gerenciadores de senhas, que é o Bitwarden, o Password, Dashlane, ele fala, como eu falei ali, né, o LastPassword, isso é muito pessoal, cada um aí utiliza um, é muito complexo também, muito polêmico essa questão dos gerenciadores. O que a gente pode colocar para o próximo aí? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da autenticação de dois fatores. Aqui em Portugal é muito comum também ali o uso do SMS, né? E muito perigoso quando a gente vai falar no sentido de smishing ali, para quem não conhece, que é o phishing de SMS. Então, é um vetor de ataque muito utilizado pelos criminosos aqui, onde a gente tem que estar esperto, sempre olhar também ali se é um link confiável, quem que é a pessoa que está enviando aquela mensagem para a gente. Então, o que a gente traz de mensagem aqui é, como eu falei anteriormente, sempre exigir ali do nosso serviço, dos provedores de serviço que tenham uma autenticação de dois fatores ali, e o SMS, a gente tentar evitar ao máximo, tá, pessoal? Para quem conhece aí o Jorge, pessoal, que a gente ouviu falar um pouquinho também na Cybersphere, ali nos outros eventos, a gente fala também ali do perigo que é também o PIN swapping ali, né, o SIM swap, onde criminosos ali vão utilizar da técnica, vão entrar em contato com as operadoras para se passar por aquela vítima, e exigir, é claro, se tiver uma autenticação naquele serviço, esteja ativado ou a multifator de autenticação via SMS, ele consegue se passar por aquela pessoa e ter acesso aí a diversos serviços, inclusive no caso aí do SIM swap ao próprio telefone da pessoa. Então, as mensagens que ela recebe, tudo está ligado ali ao chip, né, daquela pessoa, vai ser transferido para o atacante, tá bem? Então, sempre evitar esse multifator de autenticação via SMS, preferivelmente com os aplicativos ali, né, como o Google Authenticator e outros, e as chaves físicas ali também, hoje muito utilizadas. Tá bem? Acho que é isso sobre multifator de autenticação, a gente já falou. Se puder passar para a próxima, né, Marcelo? Marcelo? Ah, Beleza. E aí ele fala do monitoramento, né? Como o Jorge colocou ali já, o Web Impound, ele fala do Breach Alarm, tem outros aí, né? Hoje em dia o Firefox também já tem isso no próprio navegador, quando a gente, o Google também já tem hoje, quando a gente utiliza ali uma senha que já foi vazada, ele já indica para a gente que aquela senha já foi vazada em Dark Web, para a gente não reutilizar ela, né? Então, a gente já colocou isso, pode passar um pouquinho mais para frente. Lucas, só para
compartilhar com todos aqui. Eu vi essa bugada aqui que você falou e eu estava pegando justamente esse link aqui de um artigo que o Lucas escreveu, muito legal, sobre o Sim Swapping. Então, depois, quando tiverem um tempinho, entra lá no site da gente, dá uma lida nesse conteúdo, porque é mais simples do que vocês imaginam, né? E, obviamente, está todo mundo suscetível a esse tipo de ataque aí, tá bem? Então, tá bem explicadinho aí. Parabéns ao Lucas, que fez um trabalho bem bacana. E aí, compartilhem, pessoal, para poder a gente conseguir realmente ir dando aqui sequência nesse conhecimento, tá? Legal, legal. Obrigado, Marcelo. Valeu por colocar o link. Realmente, como eu falei, aqui em Portugal é uma prática muito comum, né, o SMS. E o smishing aqui é muito forte, então a gente tem que estar muito atento Verdade. com os links ali e sempre, não só os links, mas também depois colocar, mas acho que vale colocar aqui hoje o phishing ali, né, que é com o QR Code, que é muito comum. A gente também traz nos nossos eventos ali alguns exemplos práticos de como isso funciona. Então, não só ter atenção no link, mas tudo que a gente vai acessar ali online. Para quem não sabe, ali, o QR Code, quando a gente escaneia ele, ele gera um link, né? Então, aquele link também pode ser um link malicioso, onde a gente vai estar acessando e vai estar sendo comprometido ali, né? Seja nosso smartphone ou seja o nosso portátil. Incrivelmente aqui, Lucas, a gente está vendo em Portugal muito mais até do que no Brasil, né? E quem puder, enfim, partilhar das suas localidades também, a gente vê um uso muito grande do SMS, como você colocou, né? Para tudo, né? Para comunicado em relação ao tempo, às condições climáticas, para envio pelo próprio portal de finanças, ou seja, tudo isso daí acaba levando a um uso, eu diria que assim, um pouco perigoso de algo que você não tem muita condição ali na hora de validar aquele link que vem por SMS. A menos que a pessoa seja completamente paranoica, receba o SMS, abre uma página para poder verificar aquele link, né, e a procedência dele, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar que no dia a dia a gente sabe que a gente vive, né, num dia muito ali atribulado e fatalmente as pessoas menos atentas, né, que naquele momento vão estar menos atentas, elas vão clicar sobre esse link. Existe um ponto que eu gosto muito de falar aqui também sobre pessoas que são mais, vamos dizer, suscetíveis a esse tipo de armadilhas, né? Que são esses links maliciosos, que são as pessoas neurodivergentes, né? Então, vamos pensar aqui naquela pessoa que é autista, né? Que tem o autismo, que é uma pessoa que tem dislexia, uma pessoa que tem TDAH. Tudo isso daí são características que, infelizmente, agravam ainda mais o risco, né? Aumenta o risco para essas pessoas. Por quê? Porque elas, pelas suas características, elas vão estar mais ansiosas para poder clicar naquele link. Talvez não tenham ali o mesmo tempo de análise daquilo que está sendo enviado. Então, por isso que eu digo que é muito importante que a gente consiga compartilhar com todas as pessoas esse tipo de boas práticas, porque nós somos muito fáceis de sermos enganados, principalmente quando nós estamos diante de algum tipo de situação. O clique, por exemplo, num link para você perder, por exemplo, o seu WhatsApp, ele pode simplesmente direcionado para um ataque a pessoas que acabaram de fazer os seus anúncios no OLX. Eu próprio já tive ali, né? Eu ainda vivia no Brasil, morava no Brasil, coloquei meu imóvel para poder ser vendido e, assim, minutos depois de eu ter feito o anúncio no OLX, eu recebi uma ligação de uma pessoa a dizer que eu precisava clicar num link que imediatamente chegou via SMS. Eu precisava clicar no link para eu poder ativar o meu anúncio. Então, se eu não estivesse ali muito atento às possibilidades, né, o que podia acontecer, certamente pela minha condição de querer fazer a venda do meu item, no caso era um imóvel,
ou um carro, ou alguma coisa qualquer, ou um emprego, por exemplo, que eu estou a buscar, né? Ou uma vaga para o meu filho que eu estou a buscar numa escola. Tudo isso daí é passível de aumentar o nosso risco. E, obviamente, para uma pessoa neurodivergente, você acaba tendo digamos, uma situação muito mais agravada, tá bem? Então, é importante a gente ter aqui essa consciência de que nós que estamos aqui, nós temos muito mais conhecimento de causa, né? Mas será que todo mundo tem? Então, fica aqui essa provocação, tá, pessoal? Bom, Nós chegamos aqui ao fim aqui dos slides, é, e eu acho que vale aqui a gente fazer tentar ali passar por algum conteúdo mais prático. Lucas, você quer entrar agora, poder fazer alguma coisa mais prática em relação à questão de senhas? Que você claro, claro. depois a gente tem também aqui alguns vídeos aqui para poder passar para a turma para poder a gente ficar mais aware, né? Então quando você Legal. prepara aí esse teu ambiente, eu também vou preparar para poder apresentar e compartilhar a tela com a turma, tá? Só para trazer um pouquinho, pessoal, sobre a técnica do credential stuffing, é aquilo que eu falei, né? Normalmente ali os scammers ali que estão na dark web, eles vão estar buscando o máximo de informação possível, ali seja referente a um nome de um usuário ou uma senha que já foi vazada, para tentar ali, né, verificar quais daquelas senhas ali são aquelas credenciais que estão válidas e tentar algum ganho em cima delas. Caso ele consiga, ele vai tentar replicar nos outros serviços, como eu falei, nos principais serviços que aquele alvo pode estar utilizando. Isso existem scripts que fazem isso, né? É claro, hoje no mundo real é muito fácil do atacante criar aquilo destinado para um alvo ali, né? E ele vai criar para os principais serviços que aquele, aquele usuário utiliza, tá bem? Então, aqui eu vou trazer um teste prático ali, né, de como que o hacker faz assim que ele obtém aquelas credenciais, né, seja ali na dark web, através de algum vazamento, seja através de algum tipo de ataque, ali Wi-Fi, e por aí vai, tá bem? Então, que é o, como eu falei, né, a técnica de credential stuffing, que é muito conhecida. Aqui é um teste PHP, é um site destinado aí para teste, né, deixa eu ver aqui um site de demonstração. Então, para trazer aqui para vocês como isso funciona, eu já trouxe aí em hacking sessions anteriores ali como funciona isso aqui nos bastidores, bem detalhado. Eu não vou alongar muito, claro, em termos técnicos para não tomar muito tempo. A ideia aqui é, de fato, só vocês entenderem como que funciona esse mecanismo, tá? E como que o hacker ele vai testar aquilo de forma massiva. Então, primeiro, ele vai obter isso ali em fóruns da dark web, ou comprando, né, esses dados ali em grupo do Telegram, que hoje é muito conhecido, né? No passado, esses dados ali, a maioria deles estavam em dark web, darknet, mas hoje o Telegram ali vem muito forte, e outros grupos privados ali, os private chats, né, que é muito conhecido pelos hackers que fazem esse comércio ali, né, de credenciais e tudo mais. Então, aqui eu estou num formulário, né? Esse aqui poderia ser qualquer formulário, de qualquer site que foi vazado. Então, aqui o hacker ele vai colar um comando. Aqui existe uma ferramenta que é o Hydra, é muito comum aqui do Kali Linux, esse sistema que eu estou utilizando. Para quem não conhece, é um sistema, um Linux aí, né? Que basicamente vem com as principais tools ali de segurança ofensiva. Então, poderia ser instalado isso também no Mac, Ubuntu, qualquer um. Aqui já está instalado, é muito prático. Como tem o Jorge, aí tem um pessoal aí, Márcio, algumas pessoas na reunião que já são da área, ele entende um pouquinho, vale a pena explicar o que está fazendo aqui, né, nos bastidores, seja de uma forma simples. Então aqui eu coloco o nome do programinha, né, o Hydra, aqui eu passo uma lista, essa lista aqui eu vou obter, como eu falei, ali na Dark Web, ou através de fontes públicas ali de investigação, eu consigo criar ali uma word list ali, né, como a gente chama, de usuários. Aqui as senhas também funcionam da mesma forma. Aqui eu vou passar o site, né? Nesse caso aqui é o teste PHP Web, que é o que a gente está atacando. Aqui é o método que ele utiliza, né? O HTTP Post Form, então formulário, né? O método post, que eu vou trazer aqui mais para frente, como isso funciona. E aqui o comandinho, que é como que ele vai se comportar no momento que
que o brute force funcionar, né? Então, isso aqui é meio que um padrão que vai acontecer durante o teste. Então, só para entender como que a gente faz isso, né? Então, a gente primeiro tem que buscar qual que é ali a página que ele está utilizando esse formulário. Então, vou pesquisar aqui username, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ficar um pouquinho pequeno, né? Então, aqui a gente vai pesquisar username. Então, aqui a gente pode ver, né, como eu falei, é um login form, um método post. Então, esse que eu trouxe ali no comando. E aqui a ação, username.php. Então, a gente começa ali aquele comandinho justamente com isso, com a ação ali, né? Depois, logo a gente tem o usuário e a senha, que a gente tem que capturar também quais são esses usuários e senhas. A gente vê ali, né? O nome dele é um name ali embaixo, né? Então, esse é o código que a gente tem utilizado, a variável. E ali também, aqui no password, né? Tiver logo ali embaixo também, pass. Então, esse é o comando de forma bem simples ali. Então, aqui a gente traz a userinfo, o name, como eu falei, e o pass. Essas aqui são usuários reservados do próprio Rider, user e pass. E o login page, ou seja, sempre que ele der um erro, o programa ele vai indicar para mim qual que é a mensagem de erro. Nesse caso, ele traz aqui que a senha é teste, mas se eu digitasse, por exemplo, admin, ou qualquer outra senha que eu estivesse testando, ele faz um redirecionamento para a mesma página, então para o login PHP. Então, por isso que a gente coloca ali no comandinho aqui a login page, ou seja, sempre que ele voltar para a login page, tente de novo. Então, é isso que a gente vai fazer. E aqui é o que ele já está fazendo, ele testa de forma massiva ali, né? Vou criar aqui novamente, deixa eu apagar essa users, acho que eu criei um teste aqui, vou criar uma nova. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, aqui, user, poderia colocar aqui admin, as senhas mais comuns ali, né? Root, administrador, administrator, né? Administrador. Poderia colocar várias aqui, vou colocar a senha real depois, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. E aqui também poderia criar uma para os passwords, né? Então, os passwords também poderia colocar. Deixa eu deletar essa aqui. Aqui também a gente poderia colocar aqui várias senhas, né? Senhas diferentes, senhas complexas, que a gente conseguir algum vazamento. E aqui a gente. Deixa eu só tirar isso. Então, aqui a gente vê que ele salvou. Aqui a gente criou os dois arquivos, né? Um arquivo de usuários e o arquivo de senhas. Então, quando a gente vai realizar um ataque, ele vai testar, né? Todos aqueles usuários e todas aquelas senhas. Ele já tentou uma tentativa, ele faz a tentativa sempre com o que a gente chama de threads ali, né? Aos poucos, para tentar minimizar. É claro que isso aqui faz, como a gente chama ali no linguajar, um barulho enorme, né? Essa técnica de brute force, ela vai fazer cada uma dessas aqui que a gente vê uma tentativa, uma requisição que ele faz. E é claro, se tem um routine, se tem um app, algo implementado ali do outro lado, a gente chama de rate limiting, né? Ele não permite que tenham várias requisições sejam feitas ali, e ele bloqueia aquela requisição. A gente sabe que tem vários serviços, né? A maioria dos serviços, hoje em dia, os mais comuns, principalmente, não utilizam esse tipo de rate limit. Então, é possível, sim, fazer um brute force, mesmo que controlado, mesmo que não de forma agressiva, é possível, sim, burlar de diversas formas isso. Então, aqui a gente consegue ver qual foi a senha correta, né? Traz ali na última tentativa. Aqui o host, né? E a login e senha, teste. Então, assim que a gente acessa aqui, né? Teste. A gente consegue acessar aqui a página do usuário. Isso aqui é só o low level, né? Como a gente consegue trazer. Isso também é feito, já que a gente também tem um tempinho, tem o Jorge, tem o pessoal aí, Márcio, pessoal na área, a gente vai mostrar um pouquinho como funciona isso também no Burp. Seria o método mais comum ali, né? Esse teste sendo feito no ambiente web. Então aqui eu vou carregar o default dele. Normalmente, quando o pentester ali, né, o hacker, ele está naquele site, ele vai estar sempre interceptando as requisições e lendo, né, obviamente, quais são uma daquelas variáveis que eu passei ali, quais são que ele vai utilizar, na verdade, para fazer o brute force com o intruder. Né? Então aqui também é a mesma coisa, vai entrar no mesmo site, só para eu estudar como isso funciona
através do Burp. Vou entrar aqui no login. E a partir desse momento, ele já está capturando todas as aquisições, né? Quem sabe aqui no Burp, ele já está aqui no History, ele já vai capturando aquelas aquisições. Aqui eu posso testar, como se eu estivesse navegando no usuário normal, admin, por exemplo. Ele já vai fazer todo o trabalho ali de capturar essa aquisição aqui para mim aqui atrás. Aqui eu já consigo ver, né, o user info, toda aquela informação que a gente utilizou aqui no Hydra anteriormente. Aqui o métrico, post, tudo mais. Então vou encaminhar aqui, a gente pode ver que é essa aqui, né, que é a requisição. E ele, deixa eu aumentar para vocês. A gente consegue ver que essa é a requisição que ele capturou, né, do usuário e senha. Então aqui a gente pode mandar ele para o intruder, que é o feature que faz o brute force ali, né, de fato, no formulário. Que eu vou adicionar, sempre quando a gente vai fazer esse tipo de ataque, é um termo mais técnico, a gente chama pitchfork, né, onde a gente vai testar, a gente poderia testar uma senha uma a uma, a gente pode testar um usuário para diversas senhas, que é o que a gente chama de password spray, ou a gente pode testar um a um. Então, existem diversos tipos aí de brute force, né? Nesse caso aqui, a gente vai testar um a um, né? Então, o admin testa todas as senhas, depois o próximo usuário, todas as senhas, o próximo, todas as senhas, para a gente ter todas as combinações possíveis ali, tá bem? Então, eu coloquei o admin de teste lá, ele já capturou aqui para mim. Eu vou marcar aonde que eu quero que seja o ponto de injeção aqui, né, das payloads. Aqui eu posso colocar admin, as senhas que eu imagino que seja, ou como eu disse, normalmente ali num teste de invasão são word lists criadas, né, para aquele alvo, normalmente, tá bem? Então, e as principais, obviamente, a gente utiliza aqui, mesmo fora da word list, a gente já pega as mais comuns. Vou mostrar aqui para vocês que no próprio Kali também já tem algumas comuns. Aqui eu vou colocar diversas só para fazer alguma tentativa. Aqui real, aqui a 2 também. Então aqui ele já tem algumas também. Editor. Só vou variar um pouquinho para vocês verem que ele também vai testar Pitchfork, como eu falei, né? Uma a uma. Então aqui eu posso já colocar o ataque. Aqui para mim. Aqui a gente já pode ver, né? Para quem entende um pouquinho mais, pessoal mais técnico aí já consegue entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Ele tentou ali as 4 requisições, né? A primeira sem nada, que é vazio, que testa sem nada. Depois o administrator, aquelas senhas que a gente colocou de teste. E aí no final aqui, né, a gente pode ver no meio aqui, na verdade, código 200, indicando que ele conseguia ter um sucesso naquilo, né? Também pode ser feito ali pelo length para verificar o tamanho da página. A gente tem várias técnicas para isso. E aqui a gente pode ver que ele conseguiu logar, né? O próprio Burp consegue renderizar isso. E é isso aí, como o Jorge colocou ali, né? 200 OK, como é chamado. E é isso aí. Como o Jorge também falou ali, numa empresa bloqueada, ser usado com proxy chains, exatamente. Essa é a forma, normalmente, que é feito ali alguns bypasses, vamos dizer assim, quando está um blue team, red team, né? Que essa é a função, na verdade, para quem não sabe, Red Team e Blue Team eles nasceram desse conceito aí, onde o Red Team vai testar os mecanismos de defesa daquela empresa, que é o Blue Team. Então aqui ele conseguiu sucesso e conseguiu o ataque, tá bem? Aqui a gente pode ver no próprio Kali que ele tem algumas senhas, word lists, na verdade, senhas comuns, umas checklists aqui, né? Passwords, Darknet, Dark Web. Ele tem algumas aqui, top 10, top 100, top 1000. Então a gente pode ver aqui que ele tem diversas. Vou colocar aqui o top 10 para mim, muito. Mas aqui ele vai tentar várias, né? Se eu colocar top 1000, ele também vai trazer o top 1000. Então a gente vai testar, obviamente, sempre as comuns e depois aquelas que foram vazadas, aquelas que a gente acredita ser através de crush, de outras ferramentas aí que a gente tem para a geração dessas word lists. Então, aqui, quando eu mando para intruder, deixa eu
sei se está pequeno aí para vocês, mas naquela telinha aqui onde a gente coloca, né, quais são as variáveis, ali onde a gente vai colocar as payloads, depois a gente passou as payloads aqui numa lista. Aqui nessa terceira aba aqui ele tem a Resource Pool, tá vendo, Jorge? E a Resource Pool a gente consegue aqui, tá vendo, a Concurrent Request, a gente consegue verificar e, obviamente, atribuir ao número que a gente quer de requests. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, um novo pool de requests, colocar o máximo, então, nessa tentativa ali, vamos colocar assim, 2 requests, né, simulando como se fosse um usuário ali, clicando em um ou dois links. E a gente pode ainda colocar um delay ali, né, de milissegundos, ou seja, coloco aqui 99 milissegundos, algo assim, e posso colocar isso também de uma forma randômica, que eu gosto de colocar, na verdade, de uma forma randômica, justamente para simular um usuário naquela aplicação e não uma ferramenta automatizada, que pode facilitar, como você falou ali, né, burlar uma máfia, um mecanismo de defesa, um routine. Tá bem? Isso aí, Jorge. Só para tirar essa dúvida aí, o pessoal que também gosta aí, né, mais entusiasta, gosta da parte ofensiva, é mais ou menos isso que funciona assim por baixo dos panos. O legal, né, Lucas, é que é isso, é sair do PowerPoint para ir para a prática, porque é na prática que ali nesse tipo de ambiente que as coisas acontecem, né? Então, obrigado aí, Lucas. Acho que foi muito valioso essa demonstração de um ataque, né, que você faz, todas as configurações, quer dizer, uma ferramenta simples, né, que você está usando, não tem nada, é uma ferramenta, não foi comprada, uma ferramenta que você tem ali um acesso e, enfim, consegue fazer uso, qualquer pessoa consegue fazer uso disso. Então, hoje está nas mãos digamos, está acessível a qualquer pessoa, literalmente, fazer um ataque como esse que o Lucas acabou de demonstrar, né? E aí, eu queria também aproveitar e fazer aqui, para complementar o nosso material, fazer a apresentação de 2 videozinhos ilustrativos, e depois eu vou explicar a procedência desses vídeos, tá? O que a gente tem feito no sentido de contribuir com as empresas, porque então, só para poder explicar, o nosso compromisso, ele realmente é com digamos, o trabalho de levar a segurança para empresas de todos os portes, ok? Essa é a nossa proposta aqui. E nós criamos, então, uma solução, uma plataforma voltada para Security Awareness. Isso que nós vamos apresentar faz parte de um conteúdo que nós temos dentro da nossa plataforma. Como vocês podem ver, depois a gente vai conseguir ter a oportunidade de navegar, mas especificamente sobre essa questão de segurança, tem 2 videozinhos que eu gostaria de apresentar para vocês. Só me digam aí se estão conseguindo ver e ouvir também. Vou colocar aqui traduzido para português. Have you seen it? I gotta go. Seen what? What's going on? 即使是最微弱的风，它也能转动，因为涡轮机的外面有发电机，显著可降低电力的损耗。 Wait a second. Generator outside the turbine? That's our technology. Stephen, somebody stole our IP and beat us to market with it. We've been ripped off in a huge way. Any idea how this might have happened? No, but I'm gonna find out. And when I do, heads are gonna roll. What I didn't know in that moment was that the source of the security breach was actually me, CSO for American Energy Corp. I made a single mistake that allowed our entire network to be hacked and our most valuable IP to be stolen. And it all started with a simple password slip about a year ago. Now will you activate my account, Daddy? Sure, sweetie. Let's take a look. Steve, I'm busy. Can you see what he needs? Oh, you promised. After coffee, remember? Steve! Dad! I know this looks harmless, but what you're watching is a slip that ended up costing my company millions. All because I made the mistake of using the same username and password I use at work to activate my daughter's toy account.
6 weeks later, the company that manufactures the tablet experienced a security breach of their own, and my username and password were stolen by hackers. VTech tablet breach executed. And get this, the CSO of American Energy Corp is in there. Beautiful. I'll run his username and password against every bank I can, while you run the login on his company website. I can't believe it. I'm in. Good. See what you can find. Okay, this is insane. We literally have access to every engineering document they've ever produced. He must have used the same login on the VTech tablet that he uses for work. Rookie mistake. You're telling me? CSO? Ha! Yeah, right. Think of how embarrassing it's going to be to have to tell everyone, including the lead engineer on the turbine project, that I was the source of the hack. And even worse, that I slipped up in a way that I've preached about for years. Hey, Paul, you have a second? Letting a mistake like this happen to you could lead to a corporate nightmare. The way to be sure that doesn't happen is to never use the same username and password on multiple websites or for more than one account. Bom, esse é o primeiro vídeo para a gente poder realmente começar a refletir aqui sobre as questões dos nossos usos, sobretudo quando nós fazemos uso da internet, usando as nossas senhas corporativas em dispositivos que não são seguros e que podem, obviamente, gerar esse vazamento, como a gente acabou de ver nesse exemplo. Um segundo exemplo é esse... Só colocar um ponto aí, Marcelo, é bem importante, né, o que ele traz nesse vídeo, é algo muito comum, tá, pessoal, ele mostra ali, né, um caso de um Stealer log, malware Stealer, na verdade, justamente a tendência atual de hoje é isso, tá, pessoal? Onde aquela pessoa, às vezes, empresta, ele tem um certo cuidado, utiliza o gerenciador de senha, ele utiliza já um multi-fator de autenticação, mas ele não descuida ali, né? Ele oferece ali o smartphone, na verdade, o tablet, nesse caso, para o filho dele, e óbvio, nesse caso, ele pode ter clicado em algum link, tentado instalar algum joguinho, algo onde ele não tenha controle, ou tenha controle, mas não percebeu ali, clicou em um link malicioso, e acabou tendo ali tudo comprometido ali, né? Inclusive as credenciais da empresa, né? É muito importante também aqui o notebook da empresa, ou seja, portátil, o celular da empresa, a gente está sempre utilizando com os fins da empresa, né? Não pode utilizar ali senhas ou para outros propósitos que, obviamente, pode ter um cruzamento ali de dados e a empresa ser comprometida, como o que aconteceu nesse caso, né? Bom, e esse aqui a gente mostra a importância do não reuso de password, né? Então vamos só assistir mais esse aqui. On Thursday, March 17th, 2017, McDonald's confirmed that their Twitter account was hacked. The hacker posted political tweets on the account that clearly weren't coming from McDonald's. The only way that the hacker could have done this was by actually logging into McDonald's Twitter account, which means the hacker knew their password. Chances are McDonald's didn't have a strong password on their account, or their password was compromised by some other means. McDonald's and Twitter resolved the situation quickly. In this episode, we discuss using passphrases instead of passwords, and two-factor authentication to avoid situations like this in the future. Your 3 o'clock is here. Yes, come in. Thank you for agreeing to meet with us and for giving our firm a second chance. We at Big Macs have always been a fan of your work, but I'm still not convinced there's a future for our partnership. Not after what happened last month. We hired your firm to help attract more business, and instead, you're driving people away. I need an answer for this, now! I think what might have happened is your Big Mac's Twitter account got hacked. Those offensive tweets your customers received must have been sent by a hacker. Well, your PR firm maintains that Twitter account, so any damages resulting from it being hacked is on you, not us. Are we understood? I need to be 100% confident that the added security measures your firm has put into place will guarantee the Big Mac's Twitter account will never be hacked again.
Of course. And to help with that, I brought Megan, our Information Security Director, and the newest member of our team. With Megan's help, we determined the weakness exploited in the Big Mac's Twitter hack was due, quite simply, to weak and recycled passwords. Megan? I'm sure we can all relate to how tired we get having to remember passwords throughout the day. As a result, we make mistakes, either by using the same password across multiple sites or by using ones that are overly simple, like the dreaded password 1, for example. Problem is, hackers use software designed to decode people's passwords. So, when you use an overly simple one like password 1, you're essentially making their job easy, allowing them to crack your password in a matter of minutes. To address this, the firm's security policy now requires all its employees to use passphrases instead of passwords. The advantage of passphrases is they afford far greater protection by being long, yet at the same time, easy to remember. How's that possible, you might ask? By using phrases that are relevant to the account or website they're intended for. For example, for the Big Mac's Burger Twitter account, I might use something food-related. But not something simple like burger or French fry. Those are still considered passwords. They aren't long enough, and they contain no spaces, numbers, or special characters. Instead, I might use something like Big Mac's 4 burgers, but with a 1 instead of the I, the @ symbol for the A, etc. And the thing about passphrases, spaces are encouraged. At a 14-character minimum, a passphrase such as this would take a hacker 4 trillion years to crack. Can you believe that? That's trillion with a T. Passphrases also eliminate the habit of using the same password across different websites because you pick a passphrase relevant to the site you visit. The other added security measure we put into place is known as two-factor authentication, or 2FA for short. The advantage of 2FA is that it's a two-step process that requires the person signing in to have something of knowledge, like a passphrase, as well as something in their possession, like a phone. The phone acts as a sort of digital key by receiving a text message with a special code that must be entered into the login screen in addition to the passphrase. Many apps and websites, such as Facebook and Twitter, already offer 2FA, and others are adding it all the time. Sometimes you just have to dig a bit in order to find it. By adding passphrases and 2FA to our company's security policy, we've made our entire network infinitely more secure. Now that our added security measures have been covered, what do you say we get down to the business of bringing customers back to Big Mac's Burgers? Okay, let's get to it. Pronto, pessoal. Bom, espero que vocês tenham achado interessante aí os vídeos. Na verdade, para a gente poder só complementar esse material, né, e falar um pouquinho, muito brevemente, do que nós trouxemos aqui para o mercado, nós acreditamos fortemente que a primeira linha de defesa de uma empresa são as pessoas, né? Então, daí a importância do conceito do firewall, do Human Firewall, a importância do Security Awareness e a dedicação que nós tivemos para poder trazer essa solução para o mercado. O que compõe essa solução, que é importante que vocês saibam, inclusive possam depois, a gente vai falar sobre uma maneira de verificar com mais detalhes essa nossa plataforma. Nós criamos uma plataforma que ela parte do princípio de que toda empresa precisa responder, independente do tamanho do segmento, responder o que nós chamamos de health check. Okay? Então, a empresa começa aqui a fazer uma série responder uma série de perguntas divididas em uma série de categorias, dentre elas Device Security, Email Security, Endpoint Protection e por aí, né, vai, aonde, ao responder a todas essas questões de uma forma muito simples, não precisa nenhum conhecimento técnico para que você possa fazê-lo, você começa a entregar para a ferramenta um conhecimento para que ela, aí sim, possa traçar o seu cyber risk, ou seja, ela vai criar um score do seu cyber risk e vai dizer quais são, por exemplo, as atividades que você precisa fazer inicialmente, né? Ou seja, de acordo com o que você respondeu,
por que você precisa inicialmente responder ou tratar as questões de device security, porque nas respostas ficou muito patente aqui que você não tem controle totalmente dessa disciplina. Então, nós trazemos aqui uma série de dicas, de muitas vezes documentos, acessos a links externos, para que você possa, dentro da sua empresa, ser um agente para poder contribuir com o crescimento dessa maturidade em cibersegurança. Então, nesse caso aqui, nós temos alguns documentos, alguns links externos, documentos, por exemplo, que você pode estar a fazer aqui o download para poder trazer para a sua empresa e, obviamente, compartilhar isso daí com a equipe de IT, com a equipe de segurança, ou seja, são dicas nas diversas áreas, ok? Uma vez que você tem esse controle, essa possibilidade de olhar de uma forma mais holística a questão da cibersegurança, nós trazemos aqui também alguma forma muito prática de você partir para o segundo momento, né, estágio, que é institucionalizar a cibersegurança dentro da sua empresa. Essa prática ela acontece muito quando você tem, por exemplo, a implementação de um compliance, uma ISO, agora os compliances voltados para segurança, a própria GDPR, ou RGPD, e outros como PCI, ou seja, o fato de você institucionalizar essa cibersegurança através de posters como esse, por exemplo, né, garante que você possa colocar no seu mural, na sua empresa, para que os seus colaboradores, ao passarem ali pelos corredores, eles possam ter mais conhecimento. E aqui sempre colocando em caneta mesmo, né, o nome da pessoa que deve ser procurado, o telefone, para que a coisa fique realmente muito ali, digamos, exposta e de fácil acesso. Uma vez que passou dessa etapa, nós vamos para a etapa de treinamento, onde você realmente cria toda uma lógica de treinamento, desde o primeiro momento que essa pessoa entra na ferramenta, ou seja, logo após o sign-up, que tipo de treinamento ela vai receber, tanto como o primeiro, segundo mês, até o 12º mês, o que essa pessoa vai estar recebendo de treinamento. E óbvio que nós temos aqui o objetivo maior, que é o quê? Além das possibilidades de você criar uma agenda, empurrar ali um treinamento para um grupo de colaboradores, você aqui, obviamente, como um administrador, como um gerente, coordenador da área de segurança, você pode... Deixa eu lançar aqui uma conta demo que eu consigo demonstrar melhor isso aqui. Você consegue fazer um acompanhamento de como que os seus aprendizes, no caso, né, que são os colaboradores a fazer aqui o treinamento, como é que eles estão se comportando. Então, aqui eu consigo ter toda uma visão das pessoas, o quão avançadas estão ou não, que velocidade, consigo me logar como elas para poder ver aqui o dashboard desse aprendiz, ok? Feito isso, você consegue ter, e aí sim, quando aqui você tem condições de criar, né, um grupo de aprendizes, e aqui, na verdade, é onde nós entramos naquela parte com todas aqueles vídeos instrucionais, né, onde nós temos aqui, por exemplo, eu consigo também ver aqui quais são o dashboard do treinamento. Então, eu consigo ter uma visão muito clara de como é que está esse treinamento. E pronto, eu consigo fazer um preview aqui de todos os cursos disponíveis na ferramenta. Então, se eu estou, por exemplo, num mês como nós estamos da cibersegurança e quero falar mais sobre ransomware, nós temos alguns vídeos como esse que vocês assistiram, né, que são cartoons muito simples e interessantes para poder engajar, divertidos até, né, bom de assistir. Você consegue, através dessas historinhas, impactar todos os colaboradores da sua empresa e conseguir medir esse impacto, né? Então, daí o trabalho de treinamento e teste dessas pessoas. Depois que você faz isso,
E aqui, obviamente, você, como mesmo administrador, você tem os seus próprios treinamentos e o seu learning path que está a seguir. E aí nós temos também possibilidades de criar campanhas de phishing, ok? Onde nós temos um número enorme aqui de templates que nós podemos criar essa campanha, e essa campanha, na verdade, ela pode ser uma campanha voltada para Google, para PayPal, ou seja, tudo que nós pensamos aqui que possa ser interessante testarmos os nossos colaboradores, nós podemos. Então, aqui eu consigo dar um preview, nesse caso aqui, é uma campanha usando ali um look and feel ali, né, um visual ali do Dropbox e por aí vai. Nós temos, enfim, dezenas de templates como esse e, óbvio, você consegue criar uma campanha de uma forma muito, muito fácil, onde você simplesmente precisa selecionar o template. Então, eu vou escolher um template do Netflix. Antes eu vou fazer um preview, ok? Vai ser esse visual que o meu aprendiz vai receber. Seleciono esse template, digo quando vai acontecer, né, a nossa campanha, digo aqui qual é o grupo de usuários que vão receber essa campanha, qual é, por exemplo, o domínio que eu vou usar. Obviamente, se precisarem novos domínios, nós estamos aqui disponíveis para isso. O subject, no caso, né? E, aliás, o sender, quem vai estar enviando, o subject e o corpo do e-mail em si. Depois, óbvio, você consegue fazer todo novamente um acompanhamento desses aprendizes para poder saber como que eles se comportaram mediante ali uma ou mais campanhas, tá bem? Então, esse é o ciclo, na verdade, da consciencialização, e nós acreditamos que essa é uma forma, vamos dizer, democrática de você oferecer segurança para a sua empresa, independente do tamanho, do segmento, se é do setor público ou não, porque se nós partirmos da premissa de que uma empresa só vai estar segura quando estiver budget na casa dos 7 dígitos, comprar ali um Next Generation Firewall ou um EDR, um XDR, seria nós simplesmente deixarmos à margem ali todas as empresas que não têm esses recursos. Então, nós pensamos em uma forma de trazermos, num primeiro momento, uma primeira iniciativa para que você, né, como empresa, como empreendedor também, dono do seu negócio, você possa dar início ali a essa jornada de cibersegurança. Tá bem, pessoal? Eu queria deixar aqui para vocês um convite para quem, obviamente, tiver interesse, faça pode enviar no nosso privado, enfim, o seu e-mail, por favor, no privado, o seu e-mail, para que nós possamos criar uma conta trial de 14 dias para essa plataforma que já está operacional, pronta para poder funcionar. E, obviamente, dessa maneira, você fazer um teste para que a sua empresa e seus colaboradores possam ter esse recurso mais adiante. Tá bem?